fraternalmente amigos. Você não tem que viver em pé de guerra com seu irmão. Você tem que ser um amigo para ele, amém? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Misericordiosos. Vá prestando atenção em todas essas qualidades, todas essas características. Humildes. Não paguem mal com mal. Aqui eu começo o que eu vou falar nessa noite. Nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados. Vocês foram chamados para quê, gente? O que está escrito aí? Respondam com palavras de bênção, a fim de receberem bênção por herança. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Pois aquele que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Agora preste atenção nessa expressão. Tem tudo a ver com o que eu vou falar também. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ele está falando de você colocar um empenho para buscar a paz. Ora, buscamos a paz não apenas para mim, mas buscamos a paz para nós. Amém? Se você está em paz, você vive em paz com os outros. Agora, se você vive em pé de guerra consigo, você vai viver em pé de guerra com os outros. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, vamos orar antes de eu seguir com a palavra. Pai, eu sei que o Senhor quer nos abençoar com as suas verdades e com sua revelação, para trazer sobre nós uma mente renovada, um espírito fortalecido e uma boa disposição mental, emocional e sentimental, para que possamos viver não apenas como indivíduos, mas como um corpo, como pessoas que estão dentro de uma mesma casa, que fazem parte de uma mesma família. Somente o seu Espírito pode revelar as verdades no nosso coração. Se a luz dele não brilhar, pouco pode fazer o homem. Então eu te peço, faz brilhar a tua luz em nós. Traga sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. É o que nós pedimos em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Note, querido, que todos nós fomos chamados para recebermos no fim bênçãos por herança. Amém? Você foi projetado para chegar no final e não receber maldição. Essa é uma boa notícia. Você tinha que ter falado um amém com bastante gosto. Você foi chamado para no final receber bênção por herança. Só que para chegarmos no final e recebermos o que é preciso, todos nós, eu disse quem? Todos nós precisamos aprender a viver debaixo de um mesmo espírito, debaixo de um mesmo pensamento, debaixo de um mesmo sentimento. E eu sei, irmão, que esse é um grande desafio. E eu sei também que nem todos vão terminar ou vão chegar ao final tendo êxito nisso. Muitos vão chegar no final com a sua vida destruída. Muitos vão chegar no final com a sua vida machucada, ressentida, ofendida, amargurada, de mal com seu irmão, de mal com os seus pais, de mal com os seus filhos. Infelizmente,
muita gente vai chegar no final da sua vida e não terá êxito no período em que esteve nessa terra para ser um. Ser um em espírito, ser um no pensar, ser um no sentir. Isso é um grande desafio, sim ou não? E muitos darão, infelizmente, lugar ao mal em suas vidas. Seja o mal no qual muitas vezes nós procuramos, porque muitas vezes nós procuramos o mal, e se nós procuramos o mal, nós vamos terminar mal. Amém? É por isso que muita gente vai chegar lá no final e vai se deparar com uma realidade que ele vai se arrepender amargamente. Por quê? Porque a vida dele, a vida que ele foi chamada para viver em Cristo, ele abandonou essa vida e escolheu o caminho mau. Ninguém pode pensar que vai viver no caminho mau e chegar no final e vai se dar bem. Não vai. Só que, querido, se você não busca o mal, você vai ser alvo do mal que as pessoas trarão sobre você. E preste atenção, porque é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Talvez você ainda não percebeu, mas o mal que as pessoas fazem contra você, ocasionam contra você, pode afetar a sua vida drasticamente se você não souber lidar com ele. Você sabe lidar com as injustiças que as pessoas cometem contra você? Você sabe lidar com as ofensas que elas transmitem a você? Isso é um mal. Você pode dizer assim, pastor, eu não estou buscando o caminho do mal, certo? Mas você tem que estar pronto, porque as pessoas vão fazer o mal a você. E se você não souber lidar com o mal que as pessoas fazem contra você, você não vai perceber o quão isso vai afetar você no seu caminhar. Porque diante do mal que nos fazem, irmão, nós temos 3 opções. Você já foi prejudicado por pessoas, sim ou não? Até mesmo de dentro da sua casa você já foi prejudicado por pessoas que você confiava. E quando alguém faz o mal contra você, você tem 3 opções. 2 delas estão dentro do texto que nós lemos. Gastou o motor ali. Preste atenção. Quando alguém faz o mal para você, você tem 3 opções. A primeira delas nós lemos no texto. O texto disse assim, não paguem o mal com o... Então, uma opção. Quando alguém te faz o mal, o que você retribui de volta? Você deveria retribuir o bem. Não foi isso que Jesus ensinou? Abençoe quem te amaldiçoa. Essa é a primeira opção. Não pagar o mal com o mal. A segunda opção, querido, é ficarmos ofendidos e ofender de volta. Porque também nós lemos, não devolva ofensa com ofensa. Só que nós temos uma terceira opção, que é perdoarmos aqueles que nos ofendem. Perdoarmos aqueles que fazem o mal conosco. É a oração que Jesus nos ensinou. A oração que você gosta de fazer, o Pai Nosso, que muitas vezes você fez fazendo o sinal da cruz. Como é que é, Otávio? Como é que é? Aí vai descendo. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Só quem foi coroinha sabe. Então só o Fábio que sabe, né? Preste atenção, não vou começar com graça, não. Jesus ensinou o que na oração do Pai Nosso? Numa parte da oração, ele nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas ofensas. Algumas versões diz dívida, porque dívida e ofensa é a mesma coisa. Se você fica ofendido com alguém, você vai querer comprar uma dívida que Jesus pagou. Se Jesus pagou o preço por nossas ofensas, nós não podemos querer cobrar isso de ninguém.
Mas veja, Jesus nos ensinou o quê? A perdoar as ofensas que fazem conosco, assim como Ele perdoa as nossas ofensas. Assim como o Pai perdoa as nossas ofensas. O problema, irmão, é que muita gente irá se entregar à ofensa. A minha palavra nessa noite é sobre isso, ofensa. E eu quero mostrar para você que a ofensa pode prejudicar muito você no seu caminho. Que se você não souber lidar com ela, você vai chegar no final rapelado. Como assim, pastor? Rapelado. Você vai chegar no final só o ser e o corpo. Porque você vai chegar e falar assim, Deus, eu quero a minha recompensa, eu quero a minha herança. Ele vai falar assim, como? Você passou a sua vida inteira nessa terra com raiva do seu irmão. Você passou a vida inteira nessa terra ofendido, amargurado, ressentido. Você não conseguiu amar, você não aprendeu a amar. Como é que você quer receber alguma recompensa? Você não aprendeu a andar a segunda milha, dar outra face. Então, meu irmão, muitos de nós, infelizmente, acabaremos nos entregando à ofensa. E mal sabemos que a ofensa desencadeará em nossas vidas consequências negativas. Olha para mim, você nunca ganha por ficar ofendido. Você sempre perde. A ofensa é um caminho de perca. Repita comigo, ofensa é um caminho de perca. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. A ofensa é a porta de acesso para a amargura. Minha palavra nessa noite gira sobre ofensa e amargura. Quando alguém te faz o mal, a tendência é nos ofendermos. E se você não souber lidar com o mal que te foi feito, tratar essa ofensa, você vai se amargurar, irmão. E a amargura é um prato cheio para o diabo contaminar você e você contaminar outras pessoas. Tem alguém aqui me entendendo? Dá outra glória a Deus aí para nós, meu irmão. Fala outra glória a Deus bem forte. Aí, ó. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Preste atenção, porque eu preciso abrir esse parêntese porque é importante. Muitas vezes você vai ficar ofendido porque te fizeram mal. Sim ou não? Só que há vezes em que você vai se ofender quando alguém falar aquilo que você precisa ouvir. Só precisa abrir um parêntese. Porque nem toda ofensa que fazem a nós é porque alguém fez o mal a nós. Quantas vezes você não ficou ofendido com aquilo que eu te disse ou com aquilo que alguém te disse e você precisava ouvir? Amém? Aí você ouviu algo que você não gostou e você não deixou aquilo te tratar. E aí gerou uma amargura em você. E a amargura tem um poder de se multiplicar sobre a vida das pessoas. Amém? Mas deixa eu voltar ao ponto aqui. A ofensa, irmão, ela gera uma ferida chamada amargura. Te feriu. Fez o machucado. Abriu uma ferida. Qual é o nome dessa ferida? Amargura. É isso que acontece quando você não lida com a ofensa que fazem contra você. E quando alguém é vencido pela amargura, esse alguém é transformado por ela. Olha para mim. Se você foi vencido pela amargura, você foi transformado. Você conhece alguém amargurado? Até tomei ar aqui agora, até tomei fôlego, eu ia com medo de... Irmão, não é difícil, olha para mim, é difícil reconhecer alguém que está amargurado? Não é difícil. É fácil você ver quando alguém cedeu a esse sentimento tão negativo e tão nocivo. Porque, irmão, a amargura se manifesta exteriormente. Alguém azedo não, né? Porque a amargura não é azedo.
Amargura é amargo. Eu odeio coisa amarga. Eu detesto coisa amarga. Eu não sei como tem gente que gosta de gostar de coisa amarga. Coisa amarga não deveria existir. Estou brincando. Se existe foi porque Deus criou. Mas preste atenção. A amargura, meu irmão, é algo que se torna visível para as pessoas. Você vai ver numa pessoa amarga aquilo transparecer muitas vezes no semblante dela, nas palavras dela, no comportamento, nas reações. Alguém que foi ofendido e que se amargurou sempre tem reações contrárias. Gente ressentida e amargurada é visível aos olhos dos outros. Nunca seja um ofendidinho, irmão. Não deixe a amargura pegar você, porque as pessoas vão olhar e vão saber que tem alguma coisa de errado na sua vida. E assim, quando as pessoas notam que você foi pego nisso, as pessoas não querem ficar perto de você. Escute, só gosta de ficar perto de um amargurado quem é amargurado. Porque eles se encontram. Quando você é alguém da paz, repita, paz. Quando você é alguém da paz, você não tem tempo para abrigar amargura no seu coração. E quando você é da paz e você se depara com alguém amargurado, você quer fazer o quê? Duas coisas. Olha lá, ela já quer fugir. Duas coisas você vai querer fazer, das duas uma. Ou derramar da sua paz sobre ela, ou sair da presença dela para a amargura dela não pegar você. É assim ou não é? Muitas coisas, irmão, acabam exercendo poder sobre a nossa vida e não percebemos. E muitos não conseguem perceber facilmente quando a amargura o dominou. Embora outros consigam perceber um amargurado, o amargurado tem dificuldade em se perceber. Eu posso olhar para você e ver que você está ressentido comigo. Que o seu coração está fechado comigo. Você tem um problema claro comigo. As pessoas podem olhar para você e falar lá, ela tem problema com o pastor, ele tem problema com o pastor, está assim, com fulano, com beltrano, com ciclano. Mas você mesmo seria incapaz de se enxergar. Porque o amargurado, ele é visível aos olhos dos outros, mas muitas vezes ele não se enxerga. Vocês estão me entendendo? A amargura, irmão, tem o poder de gerar cegueira na vida das pessoas. Ela tem a capacidade de inviabilizar o indivíduo, de pensar racionalmente, inteligentemente e biblicamente. Fala para mim, irmão, se você é esse tipo de pessoa, parabéns. Você já sentiu amargura em algum momento da sua vida? Nesses momentos que você estava amargurado, você conseguiu olhar biblicamente para o seu estado e reconhecer que você estava debaixo de um poder errado dominando a sua vida? Se você conseguia se ver biblicamente e falar, rapaz, realmente eu estou amargurado, parabéns para você. Mas geralmente a pessoa que está debaixo desse sentimento, ela não consegue se perceber. Ela não consegue se enxergar, notar e ver que aquilo está matando ela. E eu estou aqui nessa noite para te dizer, se tem amargura, só tem um caminho para você. Quer saber qual é, não? Mas para o final eu falo. Só que, meu irmão, esse é um assunto tão atual, sério e necessário ser falado, que a Bíblia traz uma ênfase explícita sobre a amargura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12, para nós lermos o que a Bíblia explicita a respeito disso. Hebreus 12. Verso 14 e 15, olha o que diz aqui. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando, cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam
contaminados. Amém? Eu quero que você note que tanto o texto de 1 Pedro 3, lá no verso 11, quanto aqui em Hebreus 12, verso 14, fala sobre nós buscarmos a paz e nos empenharmos por ela. Se nós voltarmos lá para o texto inicial, você vai ver ele falando de paz, buscar a paz. Aqui, novamente, ele diz a mesma coisa, busque a paz. A primeira coisa que eu quero pontuar com você é isso aqui. É preciso aprendermos a viver debaixo da paz de Deus. Você entende isso? Porque se você não aprender a viver debaixo da paz de Deus, você vai viver ofendido com as pessoas. Quando você aprende a entrar no lugar, e a paz não é uma condição, a paz é uma pessoa. Quando você aprende a viver em Cristo, irmão, você vai aprender a não mais se ofender com as pessoas. Vão tentar fazer o mal para você? Vão. Você pode até sentir em algum momento? Pode. Mas a sua resposta no final, sabe qual vai ser? Perdão. Porque quem está debaixo da paz de Deus não tem tempo para ficar ressentido com ninguém. Quem está debaixo da paz de Deus só tem tempo para liberar perdão sobre a vida das pessoas. Alguém que não sabe o que é paz, infelizmente se tornará um amargurado por causa das ofensas sofridas e será um perturbador em vários lugares. Irmão, quando você encontrar alguém que só causa confusão, que é alguém que só dá trabalho, onde quer que chega ele causa perturbação, você está encontrando alguém amargurado. Gente amargurada causa transtorno. Foi o que nós lemos aqui no versículo 15 de Hebreus 12. Que quando a raiz de amargura brota, ela causa o quê? Ela contamina. Ela causa problema. Muita gente chega nos lugares e tem gente que não gosta de ficar naquele ambiente. Por quê? Porque o amargurado chegou. O ofendido chegou. Então ele é briguento. Ele é barraqueiro. Eu acho que tem gente se identificando aqui. A paz, irmão, preste atenção, a paz te protege não somente de ser um ocasionador de problemas, como de ser alguém que se ofende facilmente. Se você está debaixo da paz, você não vai procurar encrenca com ninguém, e você não vai se ofender facilmente com ninguém. Se você é alguém que se ofende facilmente, provavelmente é também alguém que já carregou ou carrega muitas amarguras consigo. Irmão, sabe, às vezes eu fico assim, meio encabulado com algumas pessoas, e eu olho para elas e eu falo assim, eu não acredito que o fulano se ofendeu com tal coisa. Não dá para acreditar. Não consigo, não entra aqui, ó, não entra. Eu só tenho 2 neurônios, irmão. Eu só tenho 2 neurônios, o tico e o teco. Quando acontece um negócio desse, o tico entra em parafuso e o teco desmaia. Como é que o fulano... Aí, ó, eita Jeová, tá vendo? Como é que o fulano... É para acordar você. Como é que o fulano ficou ofendido com isso aqui, gente? Há uma paz, irmão, diz a Bíblia, que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações. E essa não é uma paz condicional. Ela não depende dos fatores externos para operar. Ela não deixa de operar pelo que te fizeram ou falaram. Quando você está debaixo da paz de Deus, não importa o que fizeram para você, porque você está debaixo da paz de Deus, os fatores exteriores não te afetam. Essa é a paz que Jesus disse aos seus discípulos, lá em João. Jesus disse para os seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que paz é essa que o mundo dá? É a paz que é condicional. Ela depende do que acontece no mundo. A paz de Deus só tem uma condição, irmão, quem Deus é. Ponto. A paz do mundo vai depender de vários fatores, mas a paz de Deus só depende de um, quem Deus é.
E quando você aprende a viver em quem Deus é, nele não há insegurança. Na paz do mundo há insegurança. Na paz do mundo há instabilidade, há incerteza, mas na paz de Deus há descanso. Nele tudo é possível, nele há plenitude. A paz, querido, não é algo que Deus tem, a paz é algo que Ele é. Jesus é o príncipe da paz. Você tem que aprender a viver nessa paz. Você deixar de ser alguém briguento, encrenqueiro. Tá pegando ali, ó. Daqui a pouco ele está falando assim, eu recebo para mim e para vocês. Vem mais vezes, tá, filho? Não deixe de vir, não. Eu vou precisar de você aqui no culto de domingo, hein, para você me ajudar. Depois eu vou te dar o microfone para você me ajudar a pregar aqui. Agora veja isso aqui. Paulo disse em Filipenses 4:7, eu vou repetir esse versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, agora olha isso aqui, ó, presta atenção. Guardará, vai fazer o quê? A mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então você vê que existe uma paz que não é condicional, não está em qualquer lugar. Essa paz está onde? Em Cristo Jesus. E ele está dizendo que há uma paz em Cristo Jesus que é capaz de exceder todo o entendimento, que guarda a minha mente e o meu coração. Agora eu te pergunto, quando você se ofende, quando você se amargura, quem em você se ofende e se amargura? A sua mente e o seu coração. Está vendo a necessidade de você aprender a viver na paz? Quando você está debaixo da paz, a sua mente e o seu coração estão guardados contra a ofensa e a amargura. Quando alguém lhe fala ou faz algo que vai além do que você espera e lhe desagrada, a primeira coisa a ser atacada em nós são os nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos desce para as nossas emoções, e das emoções desce para o coração. E uma vez estando no nosso coração, ele levará para todas as outras áreas da nossa vida, porque diz a Bíblia que é do coração que procede as fontes da vida. Se a amargura, se a ofensa ofende a sua mente, ofende os seus pensamentos vai descer para as suas emoções, as emoções descem para o coração, e do coração bombeia para todas as áreas da sua vida. Olha o mal que é alguém amargurado, porque a amargura se instala na mente, se instala no coração, estando no coração, jorra. Vocês entenderam isso? O problema da amargura é que ela não afeta somente a sua alma. Essa aqui eu não sei se é uma boa ou se é uma má notícia. Porque a amargura, irmão, ela não vai afetar só a sua alma. Ela vai afetar inclusive o seu corpo. Vai afetar a sua alma, a alma das pessoas e o seu corpo. Você sabia disso? Pega isso aqui. Pessoas ficam enfermas. Elas ficam o quê? Doentes. Porque elas não sabem perdoar. Qual é o remédio contra a ofensa? Diga, perdão. Quando você é alguém que não sabe perdoar a ofensa, sabe o que vai acontecer? A sua alma vai se adoecer de amargura e aquilo vai transparecer no seu corpo. Pessoas ficam doentes pelo simples fato de não saber perdoar. Fisicamente, irmão. Isso é comprovado cientificamente. Quem aqui já ouviu falar das doenças psicossomáticas? Já ouviu falar? Sabe não? Pastor, eu digo comeu de passar no cabelo. Vou dizer para você o que são doenças psicossomáticas. Elas nada mais são do que condições provocadas por alterações emocionais e que causam sintomas físicos. Quando alguém ofende você, ataca as suas emoções têm poder de afetar o seu corpo. E há doenças que são psicossomáticas. Psico fala de mente. Somáticas fala de algo que soma a mais no seu corpo. Então, ofendem você
tem as suas emoções machucadas e aquilo reverbera no seu corpo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de algumas doenças psicossomáticas. E se você vê que você está sofrendo alguma coisa dessa, é porque talvez você está debaixo de ofensa e amargura. O que você tem que fazer é liberar perdão logo. Olha, irmão, o que acontece? Quer saber se você está debaixo disso? Se você tem ansiedade, irritabilidade, dores crônicas, tudo isso aqui é doença psicossomática. Alterações no apetite, fadiga e fraqueza, distúrbios gastrointestinais, como gastrite, diarreia, náuseas, vômitos ou constipação, que é a dificuldade para ir no banheiro, para evacuar. Problemas respiratórios, como falta de ar. Problemas cardíacos, como taquicardia. Distúrbios dermatológicos, como coceiras ou erupções cutâneas. Preste atenção. Então tá mais fácil falar o que você não tem, né? Presta atenção, terminei não. Eu estou mostrando para vocês, gente, o impacto que as nossas emoções têm no nosso corpo. Porque as doenças psicossomáticas são isso. São a nossa alma afetando o nosso físico. E tudo isso aqui é caracterizado como doenças psicossomáticas. Eu não acabei não. Tem muitas coisas que eu não vou citar. Vou citar mais algumas aqui, ó. Taquicardia. Já viu quando tem gente que às vezes vê aquela pessoa, está tão ferida e machucada que aquela pessoa, o coração dispara. Ai meu Deus, ai, eu vou passar mal. Desmaia e tem que levar para o hospital. Por quê? Porque ela tem um problema com alguém. Ela viu aquele alguém, o coração disparou, ela desmaiou. Olha isso aqui. Distúrbios dermatológicos, como coceiras ou erupções cutâneas. Distúrbio do sono, como insônia. Disfunção erétil, conhecido como impotência sexual. O estado emocional de alguém ofendido atrapalha aí muito na vida do homem. O homem pode ter disfunção erétil. Eu não sei porque dá. Eu não estou entendendo qual é o motivo da... Irmão, e a lista continua. Agora, preste atenção. Adivinha como é feito o diagnóstico dessas chamadas doenças psicossomáticas? Olha só como é feito o diagnóstico. Além de exames físicos, você precisa passar por um psicólogo ou um psiquiatra. O psicólogo e o psiquiatra vai ajudar o quê? Seu corpo físico? Não, a sua alma, irmão. Você vai precisar passar por alguém para avaliar a sua saúde mental, o seu estado emocional, para ver se você tem traumas, estresse ou transtornos psiquiátricos. Maluco. Por quê? Porque você não soube lidar com uma ofensa, essa ofensa gerou uma amargura, e isso está tocando o seu corpo de tal forma que você precisa ir num médico, fazer exame físico, e você precisa ir num médico de cabeça para ver se não é louco. Em outras palavras, vão lidar com a sua alma. E muitos desses problemas poderiam ser resolvidos com o simples fato de você perdoar. Aí o fulano vai lá, gasta uma nota com psicólogo, gasta uma nota com psiquiatra, quando a única coisa que ele precisava estar diante dele, ele já ouviu muitas vezes, ele já leu. Perdoa, meu filho. Aí às vezes ele vai lá no psiquiatra para ouvir o psiquiatra falar assim, ó, você tem que deixar o passado para trás, você tem que viver o futuro, você tem que viver o que está na sua frente, você tem que liberar essa pessoa. Muitos desses problemas seriam resolvidos pelo simples fato de perdoar, porque o perdão cura, e aliado à palavra de Deus, restaura a alma. O perdão cura, e quando ele está aliado à palavra de Deus, traz restauração à sua alma. É preciso entendermos a importância de vencermos a ofensa para não sucumbirmos à amargura. Isso é mais sério do que nós possamos imaginar. Veja isso aqui. Todos nós
somos chamados para levar o evangelho onde quer que estejamos, amém? Todos somos chamados para dar bons frutos, posso ouvir um amém? Só que, querido, não há bons frutos provenientes da ofensa e amargura. Aí eu te pergunto, se você é chamado para levar o evangelho aonde quer que você vá, se você é chamado para produzir bons frutos aonde quer que você vá, como que você vai gerar bons frutos se você está ofendido e amargurado? Você vai querer levar o evangelho para as pessoas estando amargurado? Não vai. Ou vai? Duvido. Então, como alguém tomado por essas coisas poderá ou desejará alcançar pessoas pelo evangelho? Muitos estão hoje por aí dizendo assim, eu não quero mais saber de igreja. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? E se eles não querem mais saber de igreja, muito menos querer levar o evangelho de Jesus para as pessoas. E se ele ainda leva o evangelho para outras pessoas, ele vai falar assim, ó, aceita Jesus, mas não vai para a igreja não, tá? Não vai para a igreja não, porque lá tem um monte de gente falsa. Porque alguém feriu ela até fala de Jesus para os outros, mas ela fala assim, ó, não vai para a igreja não, porque eu fui ferido, lá você vai ser ferido também. Aí a sua amargura contamina outra pessoa. Salomão disse em Provérbios 18:19, isso aqui, ó. Um irmão ofendido, um irmão o quê? Resiste mais que uma fortaleza. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Alguém ofendido não resiste apenas para receber algo bom. Irmão, quantas vezes eu tentei ajudar pessoas que estavam ofendidas e ainda assim elas não quiseram ajuda. Por quê? Porque é o que está acontecendo com ela, o que está escrito aqui na Bíblia. O irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. E aí você vem com palavras e você tenta ajudar, e você tenta ministrar, mas parece que você não consegue entrar para dentro daquela pessoa, por causa da ofensa. E ela não só não consegue receber algo bom que tentam fazer para ela, como ela não consegue dar algo bom para as outras pessoas. Por quê? Porque ela passa a olhar as pessoas baseadas na ferida que está nela. Quer uma boa notícia? Quer dizer, não sei se é tão boa. Mas você olha para os outros baseado naquilo que você vê em si mesmo. Se você está ferido, sabe o que vai acontecer? Se você se feriu com alguém, muitas vezes você vai deixar de se aproximar de pessoas baseado na sua ferida, no seu machucado, na sua ofensa. Quem está me entendendo, diga amém. Quando Moisés foi enviado para libertar Israel do Egito, ele foi resistido pelo próprio povo. Olha isso aqui. Diz a Bíblia, lá em Êxodo, que o povo de Israel foi levado a uma condição de escravidão tão ferrenha que eles se amarguraram. Eles o quê? Se amarguraram. A vida deles se tornou tão amarga por causa da escravidão, preste atenção, que quando Moisés foi para o Egito para tentar libertar eles de lá, eles resistiram a Moisés. Por causa do quê? Amargura. Fizeram tanto mal para a nação de Israel, os egípcios castigou tanto aquele povo, que quando alguém foi para ajudá-los, o que eles fizeram? Resistiram a esse que foi ajudá-los. Porque a condição interna daquele povo havia sido transformada. E veja algo, mesmo depois de libertos, eles continuavam amargos, porque houve momentos onde eles se reuniram para falar contra Moisés. Olha aqui, estavam como escravos, Moisés foi ajudar, a amargura deles fez eles resistirem a Moisés. Moisés liberta eles e ainda eles continuam amargos. Como eu sei disso? Porque em muitos momentos eles se levantaram para falar contra Moisés. Amargura, irmão, vai te levantar para falar contra as pessoas. Resolva esse problema. Deus não te quer contra as pessoas, te quer pró as pessoas, em favor das pessoas, amém? Porque é isso que o amargurado e ofendido faz. Ele vai atrás de pessoas, mas para contaminá-los com o seu vírus.
Note que o poder da amargura é contaminar a muitos. Foi o que nós lemos no texto de Hebreus. E os amargurados sempre se encontram. Vou dizer de novo. Os amargurados sempre se encontram. E quando eles se encontram, eles destilam e disseminam seus vírus. É desse jeito, irmão. Eu já cheguei a chamar a amargura de veneno, mas a amargura não é um veneno. A amargura é um vírus. E você sabe que um vírus ele tem poder reprodutivo e multiplicatório. O veneno não. Então a amargura ele é um vírus. Ele contamina a muitos. Quem entendeu, diga amém. E a única solução para o amargurado é um encontro com o Senhor e com a sua palavra. E se ele se negar a isso, infelizmente viverá a sua vida em função do que lhe fizeram. Não viva a sua vida em função do que falam ou fazem contra você. O seu amém não foi tão empolgante assim, né? A sua vida deve ser vivida única e exclusivamente em função do que Cristo fez por você. Porque diz a Bíblia que Ele foi ofendido no nosso lugar. Você não tem o direito de carregar essa ofensa. Você não tem o direito de carregar essa amargura. Porque Jesus carregou toda a ofensa sobre Ele. As ofensas do que te ofendiam caíram sobre mim, diz a Bíblia. Nós ofendíamos a Deus. E Deus fez com que as nossas ofensas caíssem sobre Jesus. Agora alguém vem e ofende você e você quer ficar ofendido com ela. Está errado. Lança essa ofensa em Jesus porque Ele levou tudo. Agora voltando aqui para o texto de Hebreus para a gente começar a ir para o final. Note o que é dito no verso 15. Cuidem, preste atenção, agora eu vou dar uma outra ênfase. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que isso aqui tem a ver com amargura? Talvez você não saiba, irmão. Mas perdão, misericórdia, compaixão e toda boa dádiva de Deus é um ato da graça de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Quando você se priva da graça de Deus, do que você está se privando? Do perdão, da misericórdia, da compaixão que você tem que exercer em favor das pessoas. Então aqui está a conexão de você não se privar da graça de Deus com a amargura. As pessoas amarguradas, elas se privaram da graça de Deus. Porque a graça de Deus libera perdão sobre você. A graça de Deus libera misericórdia sobre você. A graça de Deus libera compaixão sobre você. Se você não sabe perdoar, se você não é misericordioso e compassivo, não é debaixo da graça de Deus que você está. Então, o que acontece quando nos privamos dessa graça é que ficamos incapacitados de estender essas coisas aos outros. Aqueles que nos ferem e falam o que não deveriam são injustos conosco. E quando nos privamos dessa graça, seremos incapazes de impedir com que raízes de amargura brotem, causem perturbação e contaminem muitos. Se você não está debaixo da graça de Deus, esquece. A raiz de amargura vai brotar em você e vai contaminar você e a muitos. Mas se você está debaixo da graça, essa raiz de amargura não vai pegar você. Alguém consciente da graça de Deus sobre si é capaz de lidar com as ofensas, porque ele entende que ele também ofende a Deus e aos homens. Você consegue entender que assim como as pessoas te ofendem, você ofende elas? Você consegue entender que você ofende a Deus? Você ofende a Deus, irmão. Você ofende a Deus com pensamentos, com sentimentos, com palavras, com ações. Não é assim? E Deus te perdoa. Sim ou não? E alguém que está consciente da graça de Deus é alguém que sabe que é necessitado do favor dele para ser perdoado e receber misericórdia e compaixão. Assim também são aqueles que o ofendem. Se você está consciente da graça de Deus, você vai estar consciente, rapaz, eu ofendo as pessoas e Deus me perdoa. Eu ofendo a Deus e Deus me perdoa. Bom, como eu estou consciente da graça de Deus e Deus me perdoa disso tudo, eu também tenho que perdoar os outros.
Mas as pessoas não têm consciência disso. Elas querem perdão para elas, mas juízo para os outros. Elas querem misericórdia para elas, mas que Deus desça fogo consumidor sobre os outros. Foi o Tiago e João, né? Olha só, irmão. Os filhos do trovão, os filhos do trovão, quiseram derramar fogo para matar aqueles que não queriam ouvir a palavra de Jesus. Olha só, o discípulo do amor sendo impiedoso. Misericórdia para eles e juízo para os outros. Não, não, não. É misericórdia para você e misericórdia para os outros. É por isso, irmão, que eu, vou falar de mim agora, pela graça de Deus, eu consigo perdoar com mais facilidade do que muita gente. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que eu desenvolvi, pela graça de Deus, a consciência em mim, de que assim como eu preciso do perdão dele, assim como eu sou necessitado da graça dele, da misericórdia dele, eu preciso estender a mesma coisa para as outras pessoas. É por isso que o ressentimento não me pega, irmão. É por isso que a ofensa não ganha lugar no meu coração. É por isso que você dificilmente vai me ver amargurado com alguém. É de uma impiedade tamanha eu querer ser perdoado e não perdoar, eu querer compaixão e não me compadecer, eu querer misericórdia e não exercer misericórdia. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se alguém é impiedoso e não volta atrás, receberá tratamento semelhante no final. Irmão, se você é impiedoso e você insiste nisso até o fim da sua vida, você vai se encontrar com um Deus que vai te julgar sem misericórdia. A misericórdia de Deus é agora, depois é a hora da prestação de contas. Vocês entendem isso? A hora de receber a misericórdia é agora, depois é a prestação de conta. Se você foi misericordioso aqui, você vai encontrar misericórdia. Mas se você foi impiedoso e insistir até o final nesse caminho, quando você chegar diante de Deus, Deus vai tratar você do mesmo jeito. Nenhuma comunidade, irmão, pode subsistir se o elo que as une não for maior do que as diferenças que os separam. Olha para mim, estou terminando, vou repetir isso aqui. A igreja é uma comunidade, amém? E se o elo que nos une não for maior do que a diferença que nos separa, nós estamos fritos. Frito, cozido, assado e cru. O meu elo com você deve ser maior do que a diferença que eu tenho com você. Isso significa que o perdão na minha vida para a sua e o perdão da sua vida para a minha tem que ser maior, mais forte, prioritário do que o mal que eu faço para você e o mal que você faz para mim, do que a ofensa que eu cometo com você e a ofensa que você comete comigo, porque o elo que me une a você é Cristo. A igreja, irmão, só subsiste como igreja porque há um elo entre Cristo e o corpo. A graça constante de Cristo é que abastece o corpo chamado igreja para viver em comunhão constante, perdoando e sendo perdoados, amando e sendo amados, sendo misericordiosos e necessitados de misericórdia. Ou seja, Cristo faz em mim e eu faço ao outro. Cristo é o cabeça. Ele abastece o corpo. Ele faz em mim, faz por mim, eu faço pelo outro. Eu não tenho o direito de ser impiedoso com você. Você não tem o direito de ser impiedoso comigo. O meu direito é te perdoar. O meu direito é não ficar ofendido e amargurado com você. Quem está me entendendo? Ofensa e amargura, irmão, não existirão no reino de Deus. Mas o perdão, sim. Essa é uma boa notícia. Você não vai encontrar neguinho, ai que delícia, você não vai encontrar gente lá no céu, se você for para lá desse jeito, né? Você não vai encontrar lá no céu, lá na esquina, lá o seu irmão lá apoiado no poste. Não vai ter poste, tá, irmão? Porque a luz dele vai brilhar a cidade, só para você entender. Você não vai encontrar o seu irmão lá na esquina, lá assim, ó. Aí Deus vai ter que sair lá do trono dele lá para ir reconciliar você com seu irmão. Não, ofensa e amargura não vai entrar no céu. Vai entrar no céu, que vai ficar lá é perdão.
Você vai encontrar no céu pessoas resolvidas, não mal resolvidas. Só que muitos, infelizmente, irão sofrer o dano, porque foram vencidos pelo mal que lhe fizeram. Não deixe o mal dos outros vencer a bondade de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Aí você vai me perguntar, pastor, o que eu faço então, para a gente terminar? Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, versos 31 e 32, isso aqui, ó. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Olha, não haja no meio de vocês qualquer amargura. Se tem alguém que é amargurado nessa noite e decide continuar com a amargura, você é louco e suicida. Essa noite é uma noite para você se libertar da sua alma, você receber cura, você se libertar da ofensa e liberar pessoas da sua vida. Ele continua dizendo, não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Agora olha o verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, a mesma palavra que nós lemos no texto inicial, de 1 Pedro 3, compassivos, cheios de compaixão, compassivos uns para com os outros. Agora olha que gostoso isso aqui, olha o segredo. Perdoando uns aos outros. Como também Deus em Cristo perdoou vocês. Por isso eu repito, Deus em Cristo perdoou você. Você não tem o direito de reter o perdão na vida das pessoas. Você consegue perceber o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Como Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Olha para mim. Eu vou terminar. Eu não perdoo porque o outro merece, mas porque ele carece. Você não entendeu, né? Olha para você ver que o perdão que muitas vezes você diz dar não é perdão. Muitas vezes você só vai perdoar alguém porque você acha que agora aquele alguém merece o seu perdão. Você não dá perdão porque alguém merece, você dá perdão porque ele carece. Deus não perdoa você porque você merece, Deus perdoa você porque você carece. Você carece da bondade, da compaixão de Deus. Perdão não é mérito, irmão, perdão é dádiva. Nós necessitamos da bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É isso que a Bíblia diz, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Alguém fez maldade com você? Alguém é mal com você? Sabe o que esse alguém merece? Esse alguém não merece a sua amargura. Esse alguém não merece o mal de volta a ele. Esse alguém não merece ofensa de volta. Esse alguém merece a bondade de Deus através de você para ele, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E é da misericórdia dele que nós precisamos, porque a Bíblia diz que é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Mas nós fazemos o quê? Perdoamos a quem achamos que merece perdão. Não foi isso que ele nos mandou fazer. Não é porque alguém merece, mas porque alguém carece. E quando nos liberamos, olha isso aqui, e quando nós liberamos o que ele é, nos curamos do que os outros nos fizeram. Pegou? Libera o que ele é em você e você vai ser curado do que fizeram contra você. Ah, pastor, me feriram. Libera ele sobre os outros, irmão. Você vai ver a cura tocar a sua vida. Mas se você não sabe perdoar, infelizmente o que você irá fazer é inflamar, contaminar, porque você se transformou numa fonte amarga. Olha, presta atenção, aqui é um ponto ápice. Se você não sabe perdoar, infelizmente você vai ser a gasolina no meio do fogo. Você vai inflamar. E está escrito em Tiago 3, verso 11. Olha isso aqui. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce ou água amarga? Irmão, seja uma fonte doce, um lugar onde as pessoas podem beber de Cristo em você. Não seja uma fonte amarga, não.
Então Tiago faz essa pergunta: pode acaso a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? A resposta é clara, irmão, não pode. Ou você jorra água doce, ou você jorra água amarga. E a água amarga é sinal de alguém que foi contaminado com a ofensa e com o ressentimento. E o que essa fonte precisa para novamente voltar a ser doce se chama perdão. Não prenda ninguém na sua vida, irmão. Não permita que a vida do outro seja a sua vida, mas somente a vida de Cristo seja a sua vida. Porque olha aqui, quando você permite que o mal do outro afete você, você vai viver a vida do outro e não a vida de Cristo em você. Porque você vai viver ressentido ao mal que me fizeram, à injustiça que me causaram, o que falaram de mim. Já viu? Tem gente que é assim. Ela não consegue estabelecer novos relacionamentos, porque ela está preso em relacionamentos passados, no que fizeram para ela lá atrás. Eu quero terminar, irmão, com uma palavra profética. Quem quer ouvir? Essa palavra não é minha. É uma palavra profética do pastor Dave Robertson sobre perdão. Eu quero que você ouça isso e eu termino agora de fato com isso. Essa é uma palavra profética. Olha o que o Senhor disse por meio dele. Não deixe lugar na sua vida para a ofensa. Que tudo seja reconciliado com a cruz. Perdoe a todos de todas as coisas em todos os momentos. Não deixe nada contrário em seu coração à imagem de onde você está indo, diz o Espírito do Senhor. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para que lugar você está indo? Não deixe nada atrapalhar a imagem do seu coração para onde você está indo, porque a ofensa vai parar e vai atrapalhar você de chegar no lugar aonde você precisa chegar. É isso que ele está dizendo, mas não termina aqui. Não mantenha ninguém em cativeiro. Quando você não perdoa, você está mantendo gente presa dentro de si. Não mantenha ninguém em cativeiro. Como eu já disse, você não é uma vítima. Não segure ninguém como vítima de qualquer coisa em relação a uma ofensa. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Seja rápido, muito rápido em perdoar. Que sentimentos pesados sejam colocados no lugar leve em seu coração, que nada brote das raízes de amargura. Essa é uma excelente palavra, irmão. Não deixe nada brotar na sua vida proveniente da amargura, mas do perdão. Sabe? Vão fazer mal contra você, eu vou falar coisas que vão te ofender, as pessoas vão falar coisas que vão te ofender, mas decida pegar tudo isso e levar para aquele lugar onde você pode depositar tudo isso em Cristo e viver livre de tudo e de todos para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar.